Olá! Quase todos os especialistas abordam o termo desintoxicação, só que fazem da maneira paliativa. Nessa aula eu vou te ensinar a única e verdadeira forma de desintoxicação definitiva do nosso corpo e mostrar que não adianta fazer dietas e procedimentos chamados detox. Eu não pretendo ser o dono da verdade, por isso quero que você mesmo julgue se tenho razão. É certo que seu corpo está intoxicado. Por várias razões, aumentamos o grau de intoxicação do nosso corpo através de alimentos, do ar que respiramos, das substâncias químicas que colocamos na pele. Se você está vivo e gera resíduos metabólicos, se mora em cidades médias ou grandes, se usa qualquer tipo de química no corpo ou no ambiente, se come produtos com substâncias químicas, se usa qualquer tipo de medicamentos, não só as vacinas, e se entra em contato com plantas e animais com suas toxinas naturais, então você tem algum grau de intoxicação no corpo. Mas isso não seria problema se tivéssemos um corpo saudável. Um corpo saudável tem mecanismos naturais de desintoxicação para impedir que sejam introduzidos tóxicos no corpo inadvertidamente. A nossa condição natural é ser 100% saudável. A doença é antinatural. Ela é uma discrepância que não foi programada para existir. A doença só ocorre por ação própria ou uma formação genética. Então, se você perde saúde, perde também a capacidade natural de desintoxicação. Dessa forma, a única condição para a desintoxicação natural é que essa função e todos os agentes que atuam na função devem estar funcionando adequadamente. O problema é que na grande maioria das pessoas, esses órgãos estão funcionando de forma deficiente. E o pior é que a vida moderna criou dezenas de milhares de substâncias químicas intoxicantes que não existiam e que estamos introduzindo em nosso corpo. É por isso que sustento a ideia de que todos nós, de alguma forma, estamos intoxicados. E quanto maior for o grau de intoxicação, mais problemas de funcionamento adequado terá o organismo e mais doenças vão se manifestar. Deixa eu fazer uma analogia para você entender melhor. Imagine que você tem uma casa à beira de um deserto. E por mais que você cuide, sempre tem areia dentro de casa. Mas você tem um funcionário encarregado de limpar constantemente todos os cantos da casa, eliminando todos os grãos de areia. Esse funcionário é muito competente nessa tarefa e sua casa praticamente não tem nenhum sinal de areia. Mas, se você desvia seu funcionário para outras funções, ele terá menos tempo para limpar a casa. E se você ainda amarra um braço dele, ele terá menor capacidade de trabalhar. E se ele passa o dia fazendo outras funções, ele acaba não tendo tempo nenhum de tirar areia e ela vai se acumulando. Então, você atira do caminho e coloque algumas peças da casa que pode acumular areia. E quanto mais areia algumas peças acumulam, mais precisa aumentar o tamanho dessas peças para receberem mais areia ainda. E se você ainda mantiver portas e janelas abertas, entrará muito mais areia. Mas o pior é que de uma forma muito louca, você também joga com uma pá areia para dentro de casa, aumentando de forma abusiva essa quantidade. E pior ainda, você diminui a alimentação do funcionário e ele tem menos força para trabalhar. É exatamente isso que acontece com o homem e mais ainda com a mulher moderna. O funcionário encarregado de limpar a areia, que é desintoxicar o corpo, é o fígado. Ele tem competência para eliminar todas as toxinas naturais que entram no organismo. Ele processa todas elas e elimina através dos canais competentes, que é o suor, a urina, as fezes e a respiração. Ele tem a capacidade de manter a casa completamente limpa, sem acumular gordura, sem nenhuma toxina. Outra função do fígado é processar os carboidratos quando eles, eventualmente, são consumidos em demasia.
Glicose em excesso no sangue é muito mais danosa do que eventuais toxinas. Então ele deixa de processar as toxinas e metaboliza os carboidratos, transformando-os em gorduras. Parte delas armazena em suas células e partes são jogadas no sangue para serem armazenadas em outros locais, como o cérebro, coração, vasos, as vísceras em gerais. E partes são depositadas no tecido subcutâneo. O grande problema é que estamos ingerindo carboidratos em quantidades tão grandes que ocupam todo o tempo do fígado e ele não consegue mais processar as toxinas. Então, elas são encaminhadas para serem guardadas nas células de gordura de todo o corpo. A quantidade de toxinas armazenada nas gorduras é 500 a 1000 vezes maior do que a quantidade encontrada no sangue. Você já deve ter percebido que essas toxinas continuam sendo tóxicas às células e órgãos onde elas são depositadas. Na gordura da pele não tem nenhum problema, pois ter uma pele feia, defeituosa, seca, tendo as suas funções prejudicadas, não é tão grave assim, é só feio. Mas ter as células cerebrais, cardíacas, hepáticas, com gorduras desnecessárias e cheias de toxina, prejudica muito o funcionamento desses órgãos vitais e acaba refletindo em todas as outras células do corpo. Manter as portas e janelas abertas para que entre mais areia é como comer alimentos com agrotóxicos transgênicos, viver em cidades com poluições ambientais, não ter cuidados com a higiene pessoal e dos alimentos. Jogar areia com pá para dentro de casa é utilizar qualquer substância química no corpo, nas roupas, no ambiente. Você já sabe, todas as substâncias químicas são agressivas ao corpo e precisam ser processadas e eliminadas. E, se não for possível, retiradas da circulação. Só para você ter uma ideia, uma mulher americana utiliza, em média, 185 substâncias químicas diferentes por dia através dos produtos pessoais. A brasileira não deve ficar muito atrás nessa quantidade absurda. Amarrar um braço do encarregado de retirar areia de casa é diminuir a capacidade do fígado. Isso acontece quando armazenamos mais gordura no fígado do que os 10% que ele consegue guardar. Estamos falando da esteatose hepática. Quanto mais gordura tiver no fígado, menor será a capacidade de funcionamento de todas as suas funções. Quando a medicina da doença diagnostica uma esteatose por meio da ecografia, é sinal que mais de 50% da célula hepática já está tomada de gordura. Ou seja, ela diminuiu mais da metade a capacidade de funcionar adequadamente. Alimentar menos o encarregado da limpeza é diminuir o fornecimento de oxigênio ao fígado e permitir que suas mitocôndrias diminuam, de forma que, com menos oxigênio e menos mitocôndria, serão produzidos menos ATP, que é o combustível para a célula hepática funcionar. E com menos combustível, ela funcionará com mais deficiência. Então, será que faz sentido fazer alguma dieta detox? Não. Nenhuma dieta ou procedimento detox resolve definitivamente o problema. Por isso, no meu entender, são apenas paliativos. Você deve estar se lembrando de um grande número de produtos detox que são vendidos na internet. Raros têm algum trabalho científico comprovando essa intoxicação, essa condição. Eles só servem para te explorar e ganhar o teu dinheiro. E, mesmo que ele tenha referência científica, certamente elas são facciosas. Se você realmente quiser saber um produto que funciona mesmo, coloque o nome da substância no site de busca PubMed e leia o que diz a verdadeira ciência. E por que eu afirmo que esses produtos são só paliativos? Porque nenhuma dieta ou produto detox vai até as células gordurosas para retirar as toxinas acumuladas. Elas retiram as toxinas do sangue, como falei, são 500 a 1000 vezes menos que nas células. E o procedimento de desintoxicação do fígado, descrito no famoso livro A Limpeza do Fígado e da Vesícula, de Andreas Moritz. Parece até que funciona um pouco melhor limpando os canais biliares, retirando pequenos cristais que estavam bloqueando o fluxo da bile
e dando aquele impacto de eliminar essas pequenas pedras junto das fezes. Mas nada desse procedimento atua em retirar as toxinas ou as gorduras de dentro das células hepáticas e gordurosas. Fazer uma dieta detox é como se você, que é dono da casa junto ao deserto, estivesse cansado de ver areia na sala e na cozinha e resolvesse contratar temporariamente um outro funcionário para retirar essa areia sem se importar com a areia que está depositada nas outras peças da casa. Então, naquele dia da limpeza, você fecha todas as portas e janela e para de jogar areia para dentro de casa com a pá. Mas no dia seguinte, volta à vida normal, mantendo as portas e janelas abertas e jogando areia para dentro de casa. Por isso é óbvio que não funciona. Nenhuma dieta ou produto detox é capaz de retirar alguma substância química de dentro das células gordurosas. Os dois processos de desintoxicação mais comentados, realizados no mundo, foram feitos com os veteranos da Guerra do Vietnã, que retornaram intoxicados pelo agente laranja, e com os bombeiros de Nova York, que trabalharam no 11 de setembro. A única substância que já se descobriu e capaz de retirar toxinas de dentro das células é a niacina, que é o nome da vitamina B3, que são utilizadas em altíssimas doses, que só são recomendadas para pessoas altamente intoxicadas. Se você quiser usar a niacina de forma corriqueira, a dose recomendada é de 100 miligramas, 1 ou 2 vezes por semana. Mas então, o que você pode fazer na prática para promover a desintoxicação do corpo? A única maneira de promover essa desintoxicação é recuperar integralmente a função do fígado, para que ele faça esse trabalho. Sem isso, tudo será paliativo. E a única maneira, não só para recuperar a função do fígado, como para recuperar a saúde de qualquer órgão, é recuperar a saúde geral do corpo. Quanto mais saudável se tornar o corpo, mais saudável será o fígado também. E para acelerar a melhoria do funcionamento do fígado, é necessário diminuir a ingestão de carboidrato, que ele é metabolizado no fígado, e eliminar essa esteatose hepática, para que ele possa se dedicar à tarefa de processar as toxinas circulantes. Você também, é claro, deve diminuir ao máximo a ingestão de carboidrato para o fígado poder voltar a se ocupar em processar as toxinas. Isso irá eliminar gradualmente toda a gordura visceral desnecessárias para diminuir os depósitos disponíveis para as toxinas. Isso também se consegue com a diminuição da inflamação geral do corpo e com o aumento da saúde do organismo. O principal procedimento para eliminar as toxinas do corpo é através da sudorese, aquela desencadeada pela realização de exercícios de alta intensidade. Outra maneira que também funciona, mas não tão bem, é a sudorese feita pela sauna ou qualquer instrumento para gerar calor e promover a transpiração. A melhor forma de gerar transpiração é com exercícios feitos corretamente, principalmente os aeróbicos e o HIIT, que você já conhece. Isso irá aumentar a saúde cardiovascular respiratória para fornecer mais oxigênio às células. Além disso, irá aumentar a quantidade de mitocôndria das células e, consequentemente, a sua energia. É claro, você deve parar de colocar substâncias químicas para dentro do corpo, evitando comidas com substâncias químicas, com agrotóxicos e, principalmente, parar de usar substâncias químicas de uso pessoal e ambiental, como cosméticos, aromatizantes. Até a nossa próxima aula.